Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais uma temporada do VegCast, o podcast que dá voz às pessoas para contar um pouco da trajetória, dos caminhos percorridos até chegar no sucesso, as dores que foram enfrentadas. E hoje a gente inicia mais uma temporada. Eu sou o Rafael Malman, ao meu lado Fernanda Malman. Seja muito bem-vindo a minha copiloto dessa nave chamada VegCast. Olá, você que está aí nos assistindo. Como eu tava com saudade de vocês, gente. Essa saudade é genuína, Fernanda? É genuína. Eu tava com saudade mesmo de poder conversar com vocês, de poder trazer histórias para vocês. Vou contar um negócio, uma conversa de bastidor, que eu acho que não é tão genuíno isso, não. Ela falou que ela queria hoje ser só coadjuvante. Ela não queria Hoje eu falei que eu queria ser figurante. Figurante. No tema de hoje, nós vamos abordar algo que pode e vai mudar a vida daquelas sementinhas que nós colocamos no mundo. Essa temática ela vai dar uma nova perspectiva, uma nova esperança para aquelas crianças que hoje sofrem com algo que muitas vezes fica ali omisso, fica escondido, que é a obesidade infantil. Para falar sobre essa temática, quem que nós estamos recebendo hoje, Fernanda? Vou pegar minha colinha aqui. Nós Claro. estamos recebendo o Félix. Félix, ele é formado em educação física. Ele tem mais de 20 cursos na área de recreação infantil. Trabalha há 23 anos com recreação infantil, desde 2002, gente. Olha como o tempo passa. E há 14 anos ele é personal de crianças. Há 14 anos não, há 11 anos. Ele iniciou em 2014, falha a mim. Então, há 11 anos ele é personal de crianças. Então, Félix, seja muito bem-vindo ao VegCast. Opa, muito obrigado. Muito obrigado pela sua oportunidade para a gente poder falar sobre a importância da atividade física para as crianças, né? Com certeza. Que é o nosso futuro. É o nosso futuro, são as sementes que a gente está plantando essa hoje. geração onde vai ser nossos médicos, nossos Isso. engenheiros. Isso aí. Exatamente, mas a gente não pode iniciar essa temática maravilhosa sem mandar um salve, mandar um abraço, um agradecimento àquelas empresas, aqueles parceiros que fazem a magia acontecer aqui no VEG, né? Exatamente. Então vamos começar com a Grão Mestre, já que ela apareceu aqui na nossa tela. Olha lá. Vamos falar da Grão Mestre, que ela é uma empresa de planejamento sucessório. Ela é especializada em planejamento sucessório. Então, para você deixar aí, você que está construindo uma empresa, construindo um patrimônio, para já deixar tudo certo para os seus filhos, para os seus familiares, para não ter briga, fale com a Grão Mestre. Olha que curiosidade, a temática do dia, ela fala, de certa forma, de um planejamento, né? Exatamente. A gente falou da Grão Mestre, que fala de planejamento sucessório. Eu quero falar da 98, que é um planejamento do teu lifestyle e do teu visual, na verdade, né? Você vai lá na 98, fala com o Mohamed e toda aquela galera lá, que eles são especializados em planejar um visual específico, especial para você. Exatamente, ideal para você. E não podemos deixar de falar dela, que também é planejamento, que é a Progete. A Progete é o planejamento da sua vida, planejamento financeiro, como você entende melhor as decisões que você vai tomar, que vai impactar aí no seu futuro diretamente, a compra que você tanto sonha da sua casa, do seu carro, ou até mesmo como investir o seu dinheiro de uma maneira adequada, uma maneira certa. Sem mais delongas, agora a gente inicia Vamos conversar fazendo com a o primeira Félix. pergunta. Eu vou dar as honras a você, Fer. Faça a primeira pergunta, Então, a pergunta que vamos abre lá. todas as temporadas, todos os episódios Vamos aqui lá. do VegCast. Félix, você é natural de Foz? Eu, sim. Sou de Foz do Iguaçu. Morou a vida toda em Foz? Vida toda. Só saiu para fazer curso e voltou. Só. Fazer curso e viagem. E correr também. E as maratonas. E as maratonas, Esqueci de bora falar, também. gente. Esqueçam as maratonas. Esqueci de falar que ele é maratonista. Olha só, domingo teve uma corrida em Foz, eu vi aquele povo correndo e falei, gente, que povo Que coragem, doido. que coragem. Mas é uma doideira tão boa. É muito bom. Não, eu vejo que o povo que começa, que vai pegando gosto, segue. É Eu uma vou coisa falar que... um segredo pra você. É viciante. É um caminho, Correr- veja, é um caminho sem volta. É um correr caminho sem é volta. viciante. Por isso que eu ainda não comecei, porque a hora que eu Exatamente. começar eu não vou parar. Olha aí. Foi boa essa, foi boa essa. Mas vamos lá. Félix, então você é natural de Foz do Iguaçu. Você sempre teve esse apreço pela questão do esporte ou a tua infância foi um pouco diferente disso? Vamos lá, então. Eu sempre fui atleta, né? Do futebol. Eu comecei ali com 6, 7 anos a jogar nas escolinhas de base, essas que tem em Foz do Iguaçu, em todas as cidades tem. Eu comecei ali 7, 8 anos, eu fui brincando, levando a sério. E com meus 15 anos, 14, 15 anos, eu fui para a seleção brasileira sub-16. Eu fui para o Chile jogar.
E foi muito bacana, foi em 99, e era bem diferente do que é hoje, né? Hoje o que é influenciado é muito pela questão financeira, né? E marcas e tudo mais. Naquela época não tinha nada dessas coisas. E quando eu voltei quando eu jogava campo, eu fui pro Foz Futsal. Tu chegou goleiro, a jogar no quarto Foz, goleiro, olha Foz só. Futsal, ali em 2000. Só que eu tive uma grave lesão no punho, caí em cima do braço e machuquei gravemente. Imagina só, moleque de 17, 18 anos, goleiro grave, uma lesão grave. Então ali, meu pai conversou comigo, falou, filho, larga aí, vamos estudar, vamos pra frente com estudos. E eu entrei na Cesofós de Educação Física. E logo no primeiro ano de faculdade, entrou um cara dentro da sala e falou assim, alguém quer trabalhar com recreação no Hotel Mabu? E eu precisando trabalhar, eu falei, eu vou. Eu sou um cara muito de oportunidade. Sim. Eu sou um cara que, nossa, eu abraço tudo, vamos embora. E eu falei, eu quero. Aí o cara, beleza, então aparece lá em tal hora, tal dia. Em 2002, novembro de 2002. Foi quando eu também iniciei a educação física. Aí, cheguei lá e falei assim, o que é pra fazer? Ele falou assim, você nunca trabalhou com recreação? Eu falei assim, não, o que é recreação? Não sei o que é recreação. Não tenho ideia, o que é pra fazer? Ele falou, brincar com as crianças. Eu falei, nossa, eu era jogador de futebol. O que eu vou fazer com as crianças? Não tenho ideia. Só vem junto com a gente. E eu comecei a trabalhar lá e fazendo os eventos, né? Deu no final de semana. E naquele dia, eu levei pra valer aquilo, porque é um trabalho. Então você tem que vestir a camisa. Sim. Isso, graças a Deus, meu pai sempre me ensinou. Se tudo que você for fazer, seja o melhor. Não o melhor que os outros. Mas você faça o melhor. Dê né? o teu melhor. Então a credibilidade, ela cresce como um castelo de areia. Qualquer coisinha de errado, desmorona. Então, credibilidade você tem que ralar. E eu levei a sério e eu gostei. Falei, cara, que legal isso aqui, brincar com as crianças. Eu tava junto com o pessoal. Você vem semana que vem de novo? Eu falei, eu venho. E fui na outra semana de novo e eu comecei a trabalhar e comecei a despertar na minha cabeça aquela coisa, legal isso aqui, achei bacana. Tu começou a tomar gosto daquilo. Imagina, 2002, super novo. Aí um cara que me ajudou muito foi o Fábio. É um cara que eu levo até hoje como o meu pai da recreação. E ele me ensinou os detalhes ali, como lidar com as crianças, como conversar com as crianças. Você não precisa entender de brincadeira. Você só precisa entender da criança, como conversar e ela gostar de você ali e você ser o cara legal. E eu comecei a trabalhar no Hotel Mabu e foi. Aí eu comecei, cara, isso aqui é legal, comecei a fazer curso. E comecei a fazer curso. E levei a sério, o negócio cresceu o meu nome como tio Félix lá no Hotel Mabu. Em 2004, quando a minha mãe faleceu, ali em 2005, eu precisava muito trabalhar e eu comecei a entregar currículo para a cidade inteira, não era formado ainda. E eu entrei no Colégio Dinâmica em 2005. Me deram uma oportunidade para trabalhar lá. E eu era inspetor, não era professor, porque eu não era formado. Sim. Mas o que aconteceu? Eu comecei a falar assim, eu vou entrar na Dinâmica como inspetor, mas um dia eu vou mostrar o que eu sou, que é o tio Félix. Mas os professores já me conheciam do hotel. E ali onde a própria Rosi Claire ficou sabendo, aquele cara trabalha com recreação, e deu uma oportunidade para mim fazer uma brincadeira com as mães lá, e o negócio fluiu. E eu fui contratado na Dinâmica, faltando um ano para terminar na faculdade. Eu fui, acho que, o primeiro professor da escola a ser contratado sem ser formado. E ela falou assim, eu vou arriscar porque as crianças, nossa, te amam aqui. E eu comecei a trabalhar. Beleza, professor e recreação. Duas coisas já aí, né? Sim. Tem igual aquele cara lá do Júlio. Tem dois Meu marido tem 2 empregos, né? Boa. Aí eu cheguei a ter 4 Boa. já. A educação física é assim mesmo. A piazada da educação física, tamo junto, né? Galera aí é forte. Aí eu abri uma outra oportunidade. Que eu comecei a trabalhar lá e eu tinha uma escolinha de futsal e uma mãe chegou para mim e falou assim, Félix, você faz recreação? Eu falei assim, né? Que é recreação? Tipo, festa infantil? 2005. Eu falei, faço. Então você vai lá, meu filho vai fazer um aniversário, eu queria que você fosse lá brincar com ele. Eu falei, tá bom. Quanto você cobra? Eu falei, meu Deus. E agora? Quanto custa? Não tenho ideia. Eu falei, R$50. Ela, tá bom. Isso que ano?
2005. Não, 2005, 50 50 reais até que, Eu beleza. falei, 50 reais? Ela falou assim, tá bom. E fui fazer a festinha. Eu lembro que levei 2 bambolim e uma bola. Só. Nós vamos valer uma bola Aí e eu fiquei 50 pensando. crianças. Fiquei pensando. Não perguntei quantas crianças, não tinha contrato de nada e a mulher não me perguntou quantas horas. Aí eu cheguei lá com uma bola e 2 bambolês e falei assim, vou pegar as brincadeiras do hotel, vou incluir aqui nesse lugar aqui, vamos ver o que dá. Tinha umas 15 crianças. Aí foi. A casa da pessoa era bem grande, brincamos bastante. E eu comecei a perceber que passou de 3 horas e nada da pessoa ir embora, passou 4 horas. Aí eu cheguei pra mãe e falei assim, cantamos o parabéns. Falei, então, tá tudo certo. E ela falou assim, mas você não falou quantas horas vai ficar. Preciso de você ficar mais. E eu fiquei. Foram 5 horas de recreação. No primeiro evento que eu fiz. Aí eu falei, então acho que todo mundo cobra por horário, né? Então acho que na próxima vez eu vou falar que é 3 horas, né? Sim. Eu faço por 3 horas. E o negócio fluiu. Aí, nessa festa, uma mãe falou, você pode ir na festinha do meu filho tal dia? E fui. Aí eu fiz o cartãozinho no PowerPoint, gente. PowerPoint lá, fiz tio Félix, bem cru, imprimi no papelzinho mesmo. Então eu chegava na festa e entregava de mão em mão. Assim foi. Como não existia o WhatsApp, essas coisas. Sim. E assim, em questão de 6, 7 meses, agenda lotada. E ali onde começou como o tio Félix da recreação em Foz do Iguaçu. E lá foram se passando. Então eu trabalhava como recreação, tio Félix, era professor e hotel. Aí no hotel eu só ia nos pacotes, né? Esses feriados Quando de Páscoa, Carnaval, final de ano, alguma coisa de assim. ano. Então eu tinha 3 empregos. E assim foi fluindo. E o tio Félix cresceu, abri minha empresa, a Mania Eventos, na época, em 2008. Ali, beleza, e ali em 2014, eu fui fazer a minha colônia de férias. Aí, minha colônia de férias de 2014. Mamãe chegou pra mim e falou assim, Félix, você poderia dar treino pro meu filho, né? Porque o meu filho tá meio obeso e tô precisando que ele faça umas atividades. E eu precisando de grana, e eu sou o cara da oportunidade. Falei, eu vou. Quantas vezes por semana? Vai lá 2 vezes por semana lá em casa. Você começa aqui, ó, eu termino a escolinha de futsal na Dinâmica, 19 horas e vou pra tua casa. Tá bom, fui. E eu comecei a dar treino pra aquele menino. Pegava um conezinho lá. Porque o funcional, ele é igual ao treinamento físico do futebol. Eu vou utilizar o treinamento físico do futebol com ele. A primeira aula, a segunda aula, ele treinou legal, bem bacana. Ele gostava bastante, fazia muita atividade. Na terceira aula, eu olhei e falei assim, em Foz do Iguaçu não tem personal de criança. Tio Félix, recreação. Já era referência. Atividade física, vamos juntar aí e vamos pra cima. Literalmente aproveitou a oportunidade. Exatamente. Já era referência nesse segmento de recreação, já tinha... Exatamente. E eu comecei a publicar no Facebook. Eu tirava foto dele, pedi permissão, claro. Claro. Né? Olha, eu sou personal kids, telefone X, a importante atividade. Foi embora. E eu comecei a divulgar, claro que no começo é difícil. E as coisas foram pegando. Até que um dia eu fui fazer uma recreação, já estava como personal, estava com umas 3 aluninhos, né? Eu fui fazer uma recreação numa família bem conhecida aqui em Foz. E uma mãe chegou para mim e falou assim, Félix, eu vi que você está fazendo recreação, não. Treinamento funcional, aí com personal e tal. O que você acha de abrir uma turma? Eu cheguei para ela e falei assim, mas eu não tenho local, não tenho turma. Pode deixar comigo que eu vou chamar umas amigas da minha filha aí, a gente vai começar. Comprou a briga contigo Comprou a briga. disso. Falei, então tá bom. Deu um amigo meu, me chamou, o Oséias, né? Gratidão pelo Oséias, na Academia Effect lá. E ele, Félix, eu tenho um espaço ali legal e tal. Peguei o espaço dele, bem pequeno, que era uma entrada do local. E eu comecei ali. E essa mãe, que é a Michele Gebai, ela acreditou no meu trabalho. Falei, vamos pra cima, Félix. Vamos pra cima. Então vamos lá. Uma turminha de 5 meninas. E um menino, assim, que fazia parte da família. E começamos a divulgar. E ela foi falando, e as mães foram vindo, gostando, e começou a divulgar. Em 6 meses já estava com 4 turmas. 6, 7 meses, assim, eu já estava com 4 turmas de crianças, e o negócio rolou. Tu imaginava que chegaria nessa proporção, cara, ali? Não, que tomaria essa força? Olha só, eu comecei educação física para ser técnico de futebol. E nunca fui. Capaz. Nunca fui técnico de futebol. Comecei educação física, primeiro recreação. Falei, eu vou. Tá precisando. Até chegar a ser técnico ia demorar. Aí despertou a recreação. Uau, recreação. Aí lá na recreação, dentro da escola, festinha infantil.
quantas festinhas, sei lá, acho que eu fiz mais de 800 festas, eu fiz no Foz do Iguaçu. Nossa. E ali despertou, e num evento meu, que uma mãe pediu para dar um treino para ela, eu falei, não tem personal da criança. E abriu. Aí eu abri o R. Félix, né? Aí eu abri o R. Félix, foi um amigo meu da igreja, que ele trabalhava com marketing, trabalha até hoje, que é o Jonathan, pastor Jonathan. E ele falou, vou criar uma logo para você aqui, tal. R. Félix, assim, na primeira que ele fez a logo, eu falei assim, Você isso aqui é legal. essa? Vamos para cima, vamos. O Jonathan é o macarrão? Exato. Eu ia falar macarrão, né, cara? Eu ia falar macarrão. Um Mas... abraço, meu amigo macarrão. Nós jogamos bola desde moleque também. Coisa boa, igual eu, pô. joelho quebrado Coisa também. boa, 2 joelhos cara. quebrados aí. Então, assim... E ele foi um cara que me ajudou ali. Falou assim, vamos montar tua logo aqui, isso aqui, essas cores ficou legal, que mete mais saúde. Na primeira que ele fez, eu falei assim, gostei, vamos embora. Aí, nessa situação toda que já tinha pegado o R. Félix Personal Kids, ali o Funcional Kids, a Débora, que é onde eu tô hoje, ela viu, Félix, vamos fechar negócio aí, eu tenho um espaço legal para você. E cheguei lá, era um negócio de luta, tava bem feio assim. O negócio de luta é fedido, né? Sim. Fedido. Sim. Eu entrei assim, deu, caramba, é aqui mesmo. Já comecei a projetar na cabeça. Uau, vamos. Entrei lá e começamos a investir. Explodiu. Graças a Deus, assim, até vinha pandemia, né? Então, até vinha pandemia, eu tava com 5 turmas de 20 crianças. Nossa. Eu tinha muita criança. Treinamento funcional. E o que eu juntei? Treinamento físico com o lúdico. Com a recreação. Então, todas as minhas atividades, meu método de trabalho, a gente trabalha com ludicidade, com atividade, o exercício físico. Então, eu coloco o treino de uma forma de brincadeira. Então, isso despertou a criança. Eu tenho meu espaço, eu vou para academia, vou lá brincar, mas ao mesmo tempo brincar fazendo atividade. Sim. Porque o teu corpo não sabe que está fazendo atividade, fazendo brincadeira, você vai gastar menos ou mais. Então, eu não vou chegar para uma criança de 6, 7 anos, fazer agachamento, fazer lá o supino, um monte de coisinha lá. A criança fala assim, tá, não é isso que eu quero. Eu quero brincar. Então a gente quer brincar. É. E essa coisa legal da ludicidade pegou. E ali criou-se o R. Félix Personal Kids. Olha que importante essa maneira, esse traquejo, né, de saber lidar com a questão das crianças, essa expertise que ele foi adquirindo ali na caminhar, para poder justamente transmitir a importância daquele exercício, a prática daquele exercício, mas de uma maneira que fique, né, atrativo para a criança, Porque a criança querer voltar. Exatamente. A criança ela não consegue, é da natureza da maior parte das crianças, é da natureza das crianças não ficar preso a uma coisa por muito tempo. Só que quando tem essa tratativa diferente, eu imagino que o engajamento, o envolvimento das crianças fica maior. Fica. Exatamente o que você falou. A criança, ela tem que ser movida àquilo que ela goste. Se você fazer algo que ela não gosta, ela não vai querer ficar de jeito. Claro que já teve várias crianças que foram lá, não gostou da atividade, foi embora. Sim. Né? Mas a gente tem que fazer de uma forma que ela olhe e fale assim, uau, eu tô brincando, eu tô fazendo atividade e ao mesmo tempo eu tô... Mas na cabeça dela, estou fazendo exercício físico que vai ser bom pra minha saúde. Na cabecinha dela tá brincando. 6, 7 anos não vai entender que tá queimando gordura, que tá fortalecendo a musculatura. Não vai entender nada disso. Nós sim. Então a gente tem que fazer algo atrativo. Então lá no meu espaço, no meu estúdio, é tudo colorido. Os equipamentos que a gente utiliza é todo colorido. Então, assim, os conezinhos coloridos, a parede ela tem formato toda colorida, então o espaço, a forma que a gente aborda as crianças é de uma forma diferente. A gente tem um linguajar deles, porque a gente tem que fazer o seguinte, a criança, ela tem que ver você... eu tenho que me tratar como ela, e não ela como um adulto. Sim. Né? Então eu tenho que abaixar, conversar com ela, o linguajar deles, para poder ele olhar assim, nossa, esse tio é legal pra caramba, eu quero fazer aula com ele. As brincadeiras, a lida com eles é completamente diferente. A gente fala que qualquer personal treina a criança, mas não é qualquer personal que treina uma criança. Entendi. São duas coisas diferentes. Sim. Tem quantos personal tem em Foz do Iguaçu? Milhares de personal, tem um Todos monte. têm a qualificação para isso, mas talvez mas não agora, tenha habilidade para... A habilidade, a sensibilidade de trabalhar com uma criança. É que você tem que ter a empatia, né? Sim. Você tem que ter a empatia. Você tem que entender que às vezes a criança não vai querer fazer o exercício. Por exemplo, o meu filho. Meu filho, ele é
super competitivo. Então, ele tem aula de educação física na escola e ele fica extremamente brabo, tal, se ele não é chamado primeiro para fazer o exercício. Se ele faz o exercício e não... foi fazer a brincadeira e ele saiu por primeiro da brincadeira, às vezes uma queimada, alguma coisa. Então, você tem que ter esse olhar de tipo, tá, então vamos tratar... Porque até isso, eu acredito que você Exatamente. Tem que trate, desenvolver, né? Você né? desenvolve. O professor de educação física, ele tem um papel extremamente importante. Gente, vocês não têm noção o quanto o professor de educação física, ele é um formador, um desenvolvedor, motor da criança quanto mental. Considerando, assim, é uma das profissões mais importantes que tem no planeta, a educação física. Por quê? Professor de matemática, os de sala. Certo. Vão entrar, matéria, bagunça, para, tal. Fechou, obrigado. Educação física. É o processo... Tem que trabalhar com a criança essa questão do perder e ganhar. A socialização, né? A sociabilização, a questão da interação, da inclusão. É nós que fazemos. Tudo lá na quadra. Vamos se dizer assim, o que acontece geral da cultura do brasileiro, que é a questão do... que eu tenho extremamente dó. Eu não fazia daquela forma, que é pegar uma criança e falar assim, por exemplo, futsal. Certo. Básico. Você escolhe quem que fica por último. O obesinho. A criança que é gordinha sempre vai ficar por último. Eu fico extremamente assim chateado com essa situação. Por quê? Mas não tem como você pegar a criança, escolhe ele também. Tio, mas ele é ruim, ele é gordo. Poxa, não é dessa forma que tem que falar. Ele é teu amigo. Então, eu tinha a minha mente de uma forma de trabalhar na educação física para fazer essa inclusão. Então, para escolher uma equipe, eu não fazia pegar uma criança e escolher. É eu que fazia. Fazia a fila, por exemplo. Ia separando. Um para lá, um para cá. Mas quando eu vi ele se organizando para fazer o timinho, era 2 para cá, 2 para lá. Que a criança Tu também tem que Professor, pega... você fez isso? Fiz. Não vai ficar. Que a criança também pega a Eu tinha uma maldade, né? forminha que a criança ela não era excluída, ela não sentia exclusão. O professor me chamou aqui, que legal. É necessário, né? É a nossa formação. Lógico. Então, nós somos motivadores, incentivadores. Nós somos aquela pessoa que empurra. Vamos, acredita em você que você consegue. É educação física. Você pode ver que a maioria das pessoas que têm altas habilidades veio lá de trás. Que a própria professora de educação física ele tem essa sensibilidade de ver aquele menino e falar assim, olha, aquele ali tá bom. Ele tem Mãe, investe esse menino aí num futebol, num vôlei, no basquete, numa coisa que eu tô vendo que ele tem uma habilidade diferente, que você possa investir. Então, essa é a nossa sensibilidade. Parte desse profissional é que parte essa identificação também. Exatamente. Então, é educação física. Pegando um pouco esse gancho da questão da obesidade infantil, essa situação, ela parte no seu entendimento, no seu conhecimento, ela tem uma origem única ou não? Por exemplo, é só alimentação, é só influência da... Ou não, é um conjunto de coisas. É onde ele convive. Tá. A questão de uma obesidade infantil é o cotidiano dele, de onde ele convive, da sociabilização, do que ele está vivendo. Então, a criança ela é obesa pela negligência dos pais. Isso é fato. Por quê? Ela vai ser o que o pai dá na mesa. Isso é inevitável, né? A criança obesa, ela vai gostar do doce. É o que eu vejo lá quando a criança vai entrar para treinar com a gente, eu faço anamnese, né? Eu converso ali com os pais, pergunto, principalmente na área da musculação ali, que a gente atende os nossos adolescentes. Eu pergunto, mas como é que é o dia a dia do teu filho? Porque ele gosta de Coca-Cola. Eu falei assim, não é porque ele gosta de Coca-Cola, você ensinou ele Coca-Cola. Alguém foi lá e fez assim, olha, filho, prova. Então, é a ação. A criança, ela é movida àquilo que o pai coloca para ela. Então, se a criança é obesa, é porque lanche de noite, muito carboidrato de noite, massas, macarrão. Então, não tem uma alimentação adequada. Mas é por falta de quê? De instrução e próprio conhecimento do pai. Porque hoje em dia, qualquer lugar você encontra alimentação saudável pro meu filho. Vai aparecer um monte de coisa que ele pode comer. E nós temos que entender que a alimentação ela é crucial para a criança. Né? Você pode botar 10 crianças, não come salada. Não come fruta.
A Aurora, né? É uma exceção. A minha pequenininha come. Ela a minha de 2 pede anos. por rúcula, pede Ela por... chama de mato. É. Quero mato. Quero mato. Quantos anos? 2 anos. 2 para 3. 2 pra 3. Assim, vai chegar um ponto que acontece muito com as crianças que elas param de comer. Não sei o que acontece Na cabecinha cabecinha deles. delas que param de comer. Ah, não gosto mais. Mas, meu Deus, até esses tempos atrás você comia. Mas é porque a paladar dela começa a trocar por causa da quantidade de produtos industrializados que ela está comendo. ingerindo. Lanche, Coca-Cola, sorvete, paraná. E o que acontece? O paladar muda. O cérebro, não, eu quero isso aqui. Porque é o seguinte, hoje, o açúcar é uma droga. Acho que vicia mais que qualquer outro tipo de droga, né? Muitos cientistas aí de neurociência, Sim. psicólogos, que eu gosto de estudar bastante, falam que a pior droga que existe no mundo é o açúcar. O açúcar. Ela é o mesmo efeito da cocaína. Eu acho que eu vi estudos que dizem que é até pior que a cocaína. Por quê? Porque a dopamina. A cocaína, quando você... É o prazer, né? A pessoa quer mais, quer mais. Você pode ver. A diferença é que hoje o açúcar você encontra em qualquer lugar. Você vai no posto, tem um mar de doce na frente para vender. E aquilo é dopaminérgico. Sim. A criança, eu quero, come, vai ver. Eu fui criado no doce. Então eu tento mostrar para as crianças, não o meu problema, mas para eles não passarem pelo problema que eu passo. Entendi. Eu sou um cara compulsivo por doce. Eu tenho que me controlar demais. Todo dia é uma luta. Tu gosta mesmo. Eu gosto de... Não é que eu gosto, é meu cérebro. Tu meio que foi treinado para comer aquilo. Exatamente. Minha vida foi sempre assim. Minha mãe dando chupinho de pão lá com açúcar, e era pudim, era de tudo. Arroz doce. E a gente vai crescendo. Quando vai ver, a gente é adulto, que eu já troquei várias vezes o almoço por um sorvete. Várias. Eu já cheguei a comer um pote de sorvete assistindo o jogo. E nem Então percebeu. isso é perigoso. E nem então se a percebeu. gente treinar as crianças hoje, ensinar as crianças, isso aí lá na frente, até para uma questão da saúde pública, ela é melhor. Então, é isso que o nosso intuito lá do R-Félix Funcional Kids, e até a musculação com os adolescentes, a gente mostrar isso de uma forma lúdica, brincando com eles. Porque eu tenho uma brincadeira com eles que a gente faz uma pontuação. Antes de começar um treino, o que você comeu antes de vir? Tio, eu fui na padaria porque minha mãe me levou, eu comi uma coxinha. Você tirou nota 0. Nota vermelha aí, ó. Aí o outro, eu comi uma banana. Nota 10. Eu comi uma pizza antes de vir. Nota 0. Na cabeça da criança, olha a ideia que eu tive, que eu tenho, na verdade, para poder transformar isso. E o que aconteceu? A criança vai para casa, ela não quer tirar nota 0 na próxima aula. Sim, ela Por quer. causa da competitividade. Aí o que vai fazer? Aconteceu um fato muito legal. Uma mãe chegou para mim, a criança entrou para fazer a aula, começou a fazer a aula, no final ela falou assim, Félix, olha o absurdo. A troca de mentalidade. O que você fez com a minha filha? Falei, por quê? Ela chegou no carro e falou assim, mãe, você tem uma maçã? Não. Então vamos passar lá no lugar para pegar uma maçã. Frutaria, mercado, enfim. Mas minha filha, maçã? Tá bom. Pegou a maçã e fez assim. Ela pegou a maçã, ela só fez a mordida. Só fez isso. A mãe olhou e falou assim, mas filha, você não comeu, você só mordeu. Não, porque daí eu falo pro professor que eu comi maçã e eu vou tirar nota 10. Aí a mãe olhou assim, como assim? Não, porque o tio Félix falou que quem come fruta tira nota 10, eu quero tirar nota 10. E a mãe falou assim que ela mordeu. Aí eu falei, olha só que bacana, já não mudou? Sim. A mãe falou assim, realmente, Félix, uma pequena brincadeira que você colocou, que é lúdico, e transformou minha filha ali. Ou seja, ela começou a comer a fruta. Pelo menos morder a fruta. Claro né? que não vai comer uma maçã inteira, mas 2 pedaços ela já comeu, já incluiu Isso na alimentação. no paladar, na alimentação cotidiana dela, uma fruta. Então é dessa forma que a gente mostra para as crianças a importância. Pessoal, se a gente comer tal coisa, olha só, a gente fica pesadinho. E quem fica pesado não consegue brincar, não consegue fazer tal coisa, autoestima, tá? Essas ludicidade a gente passa para as crianças. Essa é a intenção, é transformar a vida da criança de pouquinho em pouquinho, até chegar na fase do adolescente, adulta, de uma forma mais saudável. Pode perguntar. Não, eu ia falar, porque eu acredito que hoje também as crianças elas estão muito sedentárias, né? Por conta de celular, por conta porque eu falo assim, o nosso filho ele é extremamente agitado. Ele é assim, ligado no 220. Ele acordou, ele abriu o olho,
é hora de acordar. Não importa assim, não, mas eu quero dormir. Não importa. Ele abrir o olho, ele já vai em 220. Mas se eu dou um celular na mão dele, ele é capaz de ficar 5 horas, 6 horas. O tempo que ele tiver com o celular ali, ele para e ele não faz mais nada. Ele, tipo, ele interna lá e é lá que ele fica. Ele senta no sofá e ele... Difícil. Só que antes de você comentar sobre esse assunto, Félix, quero mandar um recado pro pessoal que está nos assistindo. Tá gostando dessa temática? Gostou do nosso convidado? Não tá inscrito no canal? É hora de você se inscrever no canal, é hora de você deixar o seu like, compartilha este vídeo para quem você acha importante, para aquela pessoa que você ama, aquele casal, amigo, aquele familiar, aquele primo que precisa entender sobre essa temática que nós estamos abordando aqui. Agora sim a gente tá preparado e apto para falar dessa... Gente, olha, é um assunto difícil, porque a gente mexe com questão de emoção e o cotidiano dos pais, né? Sim. Porque onde eu vou falar assim, teu filho ele é capaz de ficar 5, 6, 7, 8 horas. Mas é negligência de quem? Sim, é dos Lógico. Dos pais. Tó, filho, tó, filho. Pra dar o sossego, às Vamos vezes, lá. vamos colocar assim. O lado ruim dessa situação, onde você acabou de falar, é o quê? É o sossego do pai. Mas aí você está pensando no teu individual. Sim. Então, senhores pais, vocês estão pensando no teu individual. Eu preciso descansar, eu dou tela para o meu filho, sendo que eu estou estragando o meu filho. Tá, e qual que é a prioridade então? É você ou teu filho? Né? Assim, a criança, tudo que acontece na vida dela, pro futuro dela, é o estímulo. Eu falo que é questão assim. Exemplo, conta. Conta. Mas é uma regra. Se eu for falar exemplo, ia ser o alfaiate. Meu pai é um cara sedentário. Eu não sou. Meu pai até brinca comigo. Filho, eu sou você amanhã. Eu falei, não, não sou não. Meu pai é obeso, então você não... Então, assim, eu não quero transmitir isso para as pessoas, porque a obesidade ela é uma coisa ruim. Perde mobilidade, você perde autoconfiança, autoestima. Então, aí essa questão da tela, o que está acontecendo hoje? É o descanso. Não pode isso. Você tem que estimular o seu filho. Quanto mais estímulo fora das telas, melhor é o desenvolvimento dele. Então, você imagina uma criança que ela está na tela, ela não está fazendo absolutamente nada a não ser, desculpa a palavra aí, pessoal, um reborn em casa. Hoje os adolescentes são um reborn em casa. Não ajudam nas tarefas. Isso é ruim pro desenvolvimento deles. Né? Ele só é estimular se vem fazer isso que a mãe tem que ficar falando, né? Vem, e tá lá. Sim. Tá? A criança não se alimenta corretamente, então ela acaba não comendo, porque a dopamina tá ali, na frente dele. E quando come, nem percebeu que comeu... É chips, né? É. Porque é o rápido. Porque ele não vai levantar, apertar o start, fazer um ovinho. Vou comer aqui bonitinho que minha mãe pediu. Não vai. Vai comer o que tem. Isso que come fazer assim ainda, né? A tela Não tá percebe, aqui, a tela tá aqui e come assim, ó. Não pisca. Isso pro cérebro deles é extremamente agressividade extrema do lado ruim. Então a criança, hoje em dia, ela tá perdendo o básico. Quais são as coisas que as crianças estão perdendo o básico, né? Coordenação motora. A criança hoje não tem coordenação motora. Se você pegar uma criança hoje de 8 anos, joga uma coisa para ele não consegue pegar. Não tem aquela coordenação, que é o cotidiano da vida diária dele. Tá perdendo a autoestima, sociabilização, vocabulário. A criança, tá hoje em dia, limitada, vocabulário bem limitado. E uma outra coisa que é muito importante, gente. As crianças estão perdendo a visão periférica. O que é visão periférica? Eu estou vendo você aqui, mas eu vi ele entrando lá. Então, isso é segurança para mim. Eu estou olhando para você aqui, se chegar um, sei lá, ladrão aqui, eu vou ver. Sim. Eu vou, na hora, já vou entender que eu estou em perigo. Uma situação de perigo. As crianças não sabem nada disso. Por quê? É o foco. O pai pode estar passando do lado, pode passar o que for do lado, ele não vai ver. É tipo o cavalo no Exatamente. cabreiro. O cabresto é o que é? É a tela. É isso que está acontecendo com as crianças. Elas estão perdendo a visão periférica, que é o básico da nossa saúde e o básico da nossa segurança. As crianças estão perdendo a força.
A gente vê moleque aí de 10, 12 anos que não consegue, às vezes, carregar as coisas do mercado que a mãe chega. Regresso instintivo Então, ali, assim, do que a gente tinha de instinto tá regredindo. Exatamente. Então, hoje, estava fazendo os estudos que a gente gosta muito de falar assim, 33% dos adolescentes já estão mais do que obeso. Isso é preocupante, está chegando a 50% da população. Está sendo preocupante. E isso acarreta na própria segurança. O que eu falo ali para os nossos adolescentes, eu falo assim, tá, hoje, você aí com 14 anos, não tem força para nada. Se acontecer um acidente que você precisa puxar seu pai, sua mãe, o seu amigo, você não tem força. Como é que você vai fazer? Por quê? Excesso de sedentarismo. Excesso de tela. Então, hoje, os neurocientistas falam que no máximo, chutando muito alto, é 2 horas por dia. Mas crianças Isso no ficam limite. 4, 5, Sim, 6, Sim. 7. E a gente tenta mostrar para os pais, e a negligência vem dos pais. Sim. Ah, mas é só o tal do só hoje. É o só hoje, só hoje. O só hoje vai 30 dias no mês. Que é o que entra daí, Entendeu? vamos dizer, é só hoje 5 horas de tela, é só hoje um lanche ali, um fast food, é só hoje um negócio mais rápido. Ah, trabalhei o dia inteiro, não quero fazer janta. Vou lá e vamos É o lá. rápido. Vamos É. passar no drive-in. É o rápido. No Então, drive-in. nessas situações da obesidade infantil, hoje a gente está vendo adultos com 20 anos já fazendo tratamento psicológico, que dá autoconfiança, né? Crianças depressivas. A depressão vem do quê? A criança está ali, ela não tem sociabilização de nada, é criticada na escola, porque ela não consegue brincar, não consegue se divertir, a sociabilização, não consegue conversar com as pessoas, com as outras crianças, acaba entrando na depressão com 10, 12, 15 anos, coisa que a gente não via. E aquilo também que está acontecendo as crianças já estão com baixa imunidade e baixa testosterona. Com 15, Criança já? 18. Então já Nossa, está acontecendo 18 esse que problema. é na- A gente faz reposição de texto com 40 anos para cima. Hoje já tem gente com 30 fazendo reposição. Eu tenho o meu médico, né, o doutor Ícaro, que ele faz essa parte hormonal meu, de treinamento, que eu faço triatlo também. Então, assim, e esses especialistas, o médico esportivo fala, a gente está atendendo gente com 25, 30 anos, fazendo reposição de texto. Mas é por quê? De onde vem testosterona? Da força. Quem está fazendo força? As crianças não estão fazendo força nenhuma. A não ser acordar, ir para o banheiro, ir para a escola e só. Segurar o celular. Isso E quando aí? não tem o apoio, né? E é onde eu falo para os pais, vamos treinar os nossos filhos para o mundo de que forma? É estímulo. Coloca no treinamento, no futebol, alguma coisa que faça o corpo se mexer. E a partir de que idade que tu acha que assim, a partir de que idade é permitido, é legal para criança, por exemplo? Vamos lá. O treinamento funcional, que é aqueles exercícios com o peso do próprio corpo, Aham. isso aí não tem idade. Porque o faz parte da não tem vida idade. diária da pessoa, da No criança, nosso né? estúdio, nós temos crianças de 2 anos e meio. Que já 3 faz, anos, que já faz. Só que a gente não chama de aula funcional. A Aham. gente é aula de psicomotricidade. Que a gente faz movimentos do cotidiano que a criança, hoje em dia, com 3, 4, já não tem essa habilidade por ficar muito tempo em casa. Tá. Né? Hoje, por Posso causa fazer das- uma comparação? Desculpa te Pode. interromper. Por exemplo, a nossa filha a Aurora, vai fazer 3 anos agora em setembro. Seria, me corrige se eu estiver falando besteira, mas seria assim, ela vai tomar banho, ela tirou a roupinha dela, ela vai lá no cesto colocar a roupa dela. Seria, ela já pega já serve a garrafinha dela de água. Exatamente. Esse tipo de... Seria isso, mas lógico... A própria criança de 3 anos, gente, é o que eu vejo também. Mãe, tô com sede, com 3, 4 anos. É a mãe que pega, É porque eu tenho medo que ela derrube. Mas deixa derrubar. Faz parte do desenvolvimento da autoconfiança. Sim. Da autoconfiança. Ela não precisa fazer a força de abrir a garrafa. Você mesmo abre e deixa assim, ó. O semi-aberto, né? Deixa assim. Deixa a criança resolver o problema. A criança colocar e ela tomar. Derrubou, tudo bem. Ok. Filha, beleza. Ó, na próxima tenta não derrubar. Vai lá, seca. Vai de novo. A criança, quando ela é mais estimulada, ela vai se desenvolver mais rápido.
nós somos assim. Nós somos adaptáveis. A criança ela vai se adaptar. Só que é o medo da mãe, a autoproteção, meu filhinho, vem cá, não, você não pode fazer porque vai machucar. Não. Tô quase me escondendo. A autonomia, ela vem de uma ação. Né? Lógico, lógico. A autonomia, ela vem de uma ação. Você não vai pedir pra tua filha pegar uma faca e cortar. Sim. Não. Mas ela pode pegar Mas cortado e comer. Ela pode pegar ali, cortadinho, mas ela fazer a ação, não colocar na boca da criança. Esse negócio de com 3, 4 anos colocar na boca da criança é errado. Na cabeça dela, tem gente fazendo pra mim. Vai sempre alguém fazer pra mim. Isso não pode acontecer. E essa não é a realidade da vida, né? Não. Aí a questão do funcional, então, assim, a criança, ela pode, a partir do momento que tá gatinhando, a gente já trabalha com essa questão da psicomotricidade, né? Então, no lado funcional nosso, de 2 anos e meio, 3 anos, sim, pode. Ok. Papai e mamãe pode, sim, ter um treinamento funcional. Nós atendemos, sim, crianças dessa idade com aula de psicomotricidade. E a partir dos 5 anos, aula em grupo. Ok. E aí é onde entra um outro método, forma de circuito, já entra um treinamentinho de força, adaptado. Agora, a questão da musculação, senhores pais, crianças podem sim fazer treinamento de musculação. Isso são estudos que falam, não sou eu, Félix, que inventei. Ok. Para ganhar dinheiro, criança ele vai colocar. Não. É realmente estudos. Agora, muitos pais falam, mas é porque o fulano falou que não pode. Então fala para esse fulano estudar. Se alguém trazer para mim aqui um estudo dizendo que a musculação para criança faz mal, eu paro hoje e fecho minha academia hoje. Porque muitos estudos falam. A partir, não tem uma idade específica para a gente trabalhar com treinamento de força. Eu tenho hoje alunos de 9 anos que fazem musculação com a gente. Então a gente faz toda uma adaptação. É lógico, você não vai colocar. Mas essa adaptação, o que é? Por que lá na cultura, lá de trás, falava que não podia fazer? Muitos personagens não queriam atender crianças. E o ambiente também não era para eles. Sim. E também os aparelhos não são para eles, são para adultos. Então você pega uma criança de 7, 8 anos, não cabe numa leg, num agachamento hack. Para adulto. Porque é para adulto. É lógico. Então os caras falavam assim, olha, a gente não atende porque faz mal para as crianças. O que faz mal para a criança? Treinamento de alto rendimento. Você pode ver o pessoal da ginasta. É tudo pequenininho. Mas estão desde os 4 anos lá, sendo forçado a fazer as coisas. Mas musculação, sim. A partir ali do 8, 9 anos, dependendo da estrutura, a gente já inicia um treinamento de força. Se a gente for ver, criança de 5, 6 anos faz força. Para carregar alguma coisa de casa. Então, por que não pode fazer musculação? Claro que pode. Aí vem o entendimento e o estudo do personal. Então, o nosso ambiente lá, da academia, não tem nada diferente das outras academias, do estúdio de musculação. Mas você atende... Por que você atende, então, a criança de 10 anos lá? A gente faz uma adaptação. A diferença do que a gente faz é como lidar com os adolescentes. Onde a minha equipe foi treinada para isso. Tu se especializou nesse público. Nesse público. Logo, você sabe como chegar, qual a função, qual o treinamento adequado. Exatamente. Entendi. O que acontece? Então, você vai trazer o seu filho, lá tem 11 anos, 12. Sim. Vai fazer uma avaliação, as nossas avaliações sempre com o responsável. Então, a partir do momento que é de menor, então a gente sempre faz com o responsável, tem câmera filmando tudo. Então, a gente faz toda a questão das medidas, como é que está a criança, tal, anamnese, para saber o que a mãe quer com aquele filho, né? A gente conversa com a criança, que eu gosto de escutar também a criança, Sim. não é só o pai. Que tem ali, vamos dizer, eu tenho 70% é porque o pai quer. Qual que é a nossa dificuldade? É fazer a criança gostar. Então, por isso que os personagens falam, cara, eu não tenho paciência para isso, não. Para isso, não. Félix, é teu. Então, hoje a gente tem mais de 40 adolescentes que a gente treina com a gente. E a gente já transformou muitas vidas. Mas para transformar, tirar ele do zero, para chegar ao ponto de ser um menino que é bem treinado, leva-se muito tempo. E é onde entra uma palavra que eu criei, uma palavra sem querer, conversando com a minha esposa, e eu criei uma palavra que seja fódico. Fódico. O que é? Uma palavra meio suada, meio ruim. Então, um amigo meu que é lá da igreja e nosso aluno falou assim, cara, essa palavra soa meio palavrão, né? Mas se a gente for ver, fódico é o quê? Foco, disciplina e compromisso.
Se o pai tiver isso com a criança, não. Vamos lá, disciplina, de levar sempre. Mesmo a criança Meio resistente. resistente com a situação. Ah, hoje não, hoje eu não quero, mas a gente vai ali dentro, tal, você não tá legal hoje. Porque às vezes a criança briga com o pai. O pai tirou o celular da criança. O moleque não quer ver ninguém na tua frente. Quem é o personal na vida dele, que acabou de brigar com o pai? Vai chegar lá, quem é você, cara? Não quero nem te ver. Mas meu pai colocou aqui dentro. Por culpa sua, eu tô sem celular. Droga, então assim, olha só, eu tenho que treinar aqui. Vamos lá, vem cá, daí a gente já começa a trazer um ambiente para eles. Porque os meus professores, a gente acaba sendo adolescente com eles. Vai lá, pega o elástico, brinca com eles, dá uns petelequinhos, vem cá, vamos lá, brinca, pega a bola. Quando vê, ele sai do treinamento ali, legal, foi para casa de uma forma diferente. Mas é difícil, porque a gente envolve família. Não é só a criança que eu estou treinando, mas é o pai que interfere, a mãe que interfere. A mãe é assim, olha só. A mãe chega assim, Félix, vai devagar com meu filho, né? Tadinho dele. Aí chega o pai. Bora lá, Félix. Vamos fazer um treinão pro meu filho aí. Aí você fica... Tá, o que eu faço, né? Deixa eu trabalhar. Porque é difícil você trabalhar com a criança. Porque envolve vó, todo mundo vai lá conversar com a gente. E aí a gente acaba... Olha, o planejamento dele tá aqui. Para cada criança a gente tem um planejamento específico, sabe? Para a gente poder trabalhar de uma forma segura. Partindo dessa... como é que é a palavra? Trava-língua para mim. Anamnese. Anamnese. Partindo disso, você desenvolve algo específico para aquela criança. Exatamente. Exemplo, eu tenho a criança que não faz nada. Ok. É um tipo de treinamento. Tipo de abordagem. Eu tenho um moleque que é atleta. Hoje eu tenho atleta lá de futsal, de basquete, de vôlei. Eu tive o de kart, que é o Firaz. O atletaço. De paddle, de tênis. Natação. Para eles, aí é um método diferente. Aí eu entro com uma abordagem de mentalidade de atleta. Ó, você é atleta, você tem que se dedicar mais que os outros, não se iguala, não pensa que é igual o teu amiguinho que não faz nada, eu queria ser igual a ele. Não, então você não vai ser atleta. Então, aqui eu entro com a questão da alta performance com ele. Perfeito. Já o menininho ali que não gosta, é uma outra situação. Entendeu? Então, assim, passa pela fase de adaptação, a gente tem que mostrar para a criança a biomecânica, como fazer, quais são os métodos. Aí depois eles vão progredindo. Não é de uma forma agressiva. É o que acontece muito afora. E tem muitos pais, por favor, senhores pais. Adolescente não é para ambiente de academia convencional, que eu não posso falar marcas, mas não é para academia convencional. Vou dar uma abordagem aqui por questão de segurança e, tipo assim, de saúde pública. Adolescente, quando eles chegam na academia, eles querem se igualar ao cara que está treinando. Eles vão chegar lá, fazer o supino com 5 quilinhos em cada lado. E o cara do lado está com 20 quilos cada lado. Ele quer ser igual. E quais são os problemas que podem acontecer? Boa. Isso eu estou falando porque foi publicado. Tá? Foi publicado esses problemas. Vamos lá. Problema 1. Anabolizante. Tá? Rola muito anabolizante nas academias afora. Sim, rola. Então, a criança que está lá treinando, de 14, 15 anos, fazendo um treino, ele vai olhar o cara que é grandão, que é mais bodybuilder, né? Fazendo um treino mais de força, ele quer ser igual, ele vai perguntar para aquele cara, pô, e aí, cara, como é que faz para ficar desse tamanho? Aí o cara vai induzir ele. Não conhece o moleque aí, não tô nem aí com ele. Cara, eu usei isso aqui. E como é que faz para ter? Não, eu trago para você. Ele vai lá, pega dinheiro do pai. Pai, você me empresta aqui que eu vou comprar tal coisa. Uma camiseta. Uma camiseta hoje é 150. Pega aquele dinheiro lá e compra um anabolizante. O pai não vai perguntar se comprou a camiseta. Cadê a camiseta que você comprou? São poucos. Sim. Aí ele começa a usar. Outro problema que é nas academias convencionais é o risco de lesão. A criança não sabe treinar. Não sabe fazer um agachamento, não sabe fazer um supino. Não sabe. Ontem eu fiz uma avaliação de um menino de 16 anos. Ele falou, treinei um ano numa rede, não sabia fazer nada. Os caras que falavam para mim, faz isso, faz aquilo. Olha só. O risco que coloca. O risco. Se uma coluna ali dá um problema grave, né? Desencadear um rompimento de um ligamento, sei lá.
Existem milhares de Sim. coisas que Sim. pode acontecer. Um peso cair em cima deles, assim. Então, assim, é perigoso. E outra coisa que acontece, é estranho falar isso, até a questão da mulherada. Tem muitas mulheres Sim, sim. que são garotas de programas que treinam nesses lugares, ambientes abertos e grandes. Sim. E aconteceu o fato comigo, que um pai veio levar o meu filho, eu trouxe o meu filho de 10 anos, que tinha 2 mulheres tirando foto, com aquelas roupas bem chamativas, e meu filho perguntou, falou, moças, o que vocês fazem da vida? Um moleque de 10 anos escutou isso, eu sou garoto de programa, a gente faz conteúdo adulto. Ele ficou assim, aí eu, na hora, esse pai treina comigo também corrida, e ele falou, cara, o ambiente pro meu filho é o teu, cara. Ali vocês não falam besteira, sabe? É um lugar legal, brincam bastante. Então a gente transforma a vida dessa forma, de uma forma diferente. Então a gente inclui essas coisas para eles. E outra coisa que acontece muito também dentro das academias convencionais é aquele negocinho de fumar. Vapor. O vapor. Que lá você não permite, logicamente. Não permite, mas o cara que sai, ele já sai fumando, o menino vê, induz. Sim, Porque ele quer. Porque aquele cara que é grandão, ele é uma referência pro menino. Então, o que ele tá fazendo, Né? eu também vou fazer porque eu quero vou ficar fazer igual. também. Pronto. Então é bem isso. A gente fala, essa questão que tu mencionou de ter um ambiente específico para tratar este público, a gente viveu isso muito na época do Vini no GRAC. É. Porque nós tivemos uma particularidade com um filho nosso, e a gente percorreu alguns hospitais. E esses hospitais, eu estou usando essa referência, mas eu você já vai entender a analogia aí. Por exemplo, hospitais que não eram preparados para poder lidar com criança. Quando a gente vai para um hospital onde é tudo colorido, é tudo... até o assento lá do vaso era do tamanho para a criança poder Não, usar. Que Exatamente. traz o lúdico mesmo. Tipo, vinha o enfermeiro, ele vinha com um negócio, um Colorido, jaleco mais colorido. alguma coisa tinha nesse algum sentido. bichinho no estetoscópio? Não, Isso. Para ouvir. Então, traz essa... Torna mais... Torna o ambiente mais Agradável. para criança. Acolhedor, a criança chega... O nosso funcional é isso. É tornar um ambiente agradável. Porque se é um ambiente que ele vai e não se sente bem, ele não quer voltar. Se é um ambiente que já abraça, literalmente, Exatamente. fica mais fácil para a criança ficar, né? Deixa eu claro. fazer outra pergunta aqui. Então, vamos polêmica não. Deixa eu fazer outra pergunta Mais aqui. polêmica? Não. Mais polêmica. Só assim, Vamos lá. então o seu estúdio ali, ele é só para criança. Eu sei que a resposta vai ser não, mas ele é só para crianças então obesas. É só Não. quem tá obeso que vai lá, porque por exemplo, o meu filho ele não se alimenta muito bem, mas ele é isso aqui. Eu falo pra ele que ele parece o Coringa lá na cena que o Coringa tá dançando só de cueca, porque ele é magrinho, ele é magricelinho. Mas então, não. Pode ir qualquer Exatamente. Qualquer Isso é uma criança. abordagem muito legal. Muita gente acha que ali o nosso estúdio é só para tratamento de obesidade. Não. A gente faz tratamento geral. Eu não gosto de falar tratamento. A gente fala prevenção. Sim. Nós temos 2 caminhos, sim, tá? sim. A prevenção e o tratamento. E aí, qual que você escolhe? É. Né? Então, assim, as escolhas são livre-arbítrio de cada um. Só que lá não é só para criança obesa. É para todas as crianças. Todas. Eu não gosto de falar magrinho, gordinho. Não, é para todos. Do A a Z. É inclusivo, não é Entendeu? exclusivo. Não, ali todo mundo treina. Nós temos de várias idades, vários tamanhos, várias cores, várias etnias. Eu atendo muito árabe. Então, a gente atende muito árabe justamente pela questão segurança. Porque eles não gostam de ficar levando em qualquer lugar. Eles Sim. são bem restritos com isso, sabe? E a gente já percebeu isso já. Principalmente quando é menina. Né? Quando é menina. Nós temos a professora lá, só que assim, a professora que nós temos é só da musculação. Mas caso necessite, por exemplo, banheiro, a gente chama a professora que leva no banheiro. Jamais nós entramos no banheiro com a criança. Sim. Né? Jamais. Professor, eu preciso de ajuda. Ou a gente chama a mãe, ou a gente chama a professora que está lá. Então, caso extremo, a gente liga para a mãe. Preciso de você aqui no estúdio para que possa ter essa ajuda. Mas não é só para crianças obesas, é para todas as crianças. Todas as idades. Então, a partir de 2 anos... Já pode fazer as aulas psicomotricidade. Motricidade. E aí segue até... Chega a ter acompanhamento de adulto lá também? Temos. Tem também.
Na musculação é engraçado. No mesmo horário, nós temos um menino de 10 anos e um senhor de 86 anos junto. Olha que legal. No mesmo ambiente. E eu brinco com eles. Professor, até quando a gente treina? Eu olho assim, só olha pra ele lá. 86 anos. Eu tenho que treinar tudo isso. Só que daí é o seguinte, o seu Senil, que é nosso aluno de... Melhor idade. Cara, ele é sensacional. Ele vem dirigindo. Olha isso. Qual que é a mentalidade dele? Não é que ele gosta de fazer musculação. Ele fala assim, eu venho aqui porque eu quero dirigir o máximo possível. Quanto mais músculo forte, mais eu consigo dirigir. Então, quanto menos eu utilizar alguém dirigindo para mim, meus filhos têm que sair do trabalho deles para me ajudar, para mim é melhor. E ele vai lá, faz. O engraçado é que a gente coloca lá 10 exercícios. Ele faz 2, 3. Ah, tá bom por hoje, tchau. Mas eu não vou segurar o cara de 86 anos e falar assim pra gente, seu Senil, tá tudo bem. Treinou hoje. Já faz 5 anos. Entendeu? Então, assim, já faz bastante tempo que tá com a gente. Sim. Olha só que E a bacana. importância desses pequenos movimentos pro dia a dia, né? Exatamente. Para tu continuar a permanecer aí em questão de atividade. Autonomia. Autonomia. Liberdade. Às vezes ele quer... precisa ir num lugar, não tem alguém que leva naquela hora. Mas ele tem condição de ir, ele vai. Por isso que ele dirige até hoje. Top. Justamente por quê? Músculo forte. A gente está chegando na fase, na parte mais triste do nosso episódio, que é a parte de se despedir. Mas antes de despedir, eu quero que você explique aí pro pessoal qual o endereço que você tá, pode deixar seu contato, as redes sociais, acho que é importante até pro pessoal conhecer um pouco do seu trabalho. Agora o espaço é seu aí, fique à vontade. Vamos lá então. O nosso estúdio fica na Avenida Felipe Vancher, tá? Na altura ali, perto da subestação da Copel ali. Perfeito. Eu não quero falar os parceiros que estão em volta ali. Em Foz do Iguaçu, porque o VEG, ele... Dá propaganda de graça. Propaganda, eu tenho que ir lá, daí. O VEG é transmitido aí para o Brasil inteiro, para vários países do mundo, né, inclusive. Então é em Foz do Iguaçu, na Avenida Felipe Vancher. Foz do Iguaçu, Avenida Felipe Vancher, 2490, tá? O nosso estúdio, nós temos 2 estúdios, tá? Um funcional para crianças e adultos também. A gente tem um funcional das mulheres, que é toda terça. Mulheres não, a gente faz aula para todo mundo. Toda terça e quinta, às 7 horas da manhã. Uma aula bem bacana. E o do lado, que é a musculação. Ali, a partir dos 8, 9 anos de idade, já pode fazer um treinamento sim de musculação. Lembrando que a gente faz uma avaliação antes. Tá? Nós temos uma equipe de professores, onde nós somos em 5 professores, comigo 6. Então, assim, o diferencial nosso é justamente pela quantidade de professores. Então, assim, jamais você vai perder treino, né? Sim. Então, esse é o bacana do nosso estúdio. Então, todo mundo que vai fazer um processo inicial vai passar por uma avaliação e todo mundo está apto a treinar as pessoas. Qual que é o arroba da rede social que tu tem lá? rfelix.training, @rfelix.training. A gente vai deixar aqui para vocês também, vai estar nesse momento aparecendo para vocês. E uma última pergunta. Se o pessoal que está assistindo ficou curioso, eu tenho meu filho, ou eu quero, ou a minha esposa, eu quero conhecer, eu posso? O pessoal pode ir conhecer o estúdio, pode fazer, às vezes, uma aula experimental, alguma coisa? Vamos lá para o assunto também, rapidão. Claro. No funcional, a gente faz aula experimental. Funcional, sim. Musculação, não. Tá? Então, assim, musculação não pode fazer aula experimental. Por questão de segurança. Porque eu não sei o que você tem. Exatamente. Aí você chega lá e fala, eu quero fazer uma aula experimental. Imagina você tem um problema gravíssimo na coluna. E eu não sei, não tô olhando, não fiz uma anamnese. Aí chega lá, então tá, vamos fazer um agachamento aí, quero ver. Pronto, não levanta mais. Quebrou, e aí? Então, isso foi bem rapidão para entender. Sim. Mas não pode fazer aula experimental. Vai ter personal que... pode sim. Aí é um problema do personal. O meu, eu não vou correr o risco. Mas esse ponto que tu comentou é importantíssimo. A questão do funcional ali. Por exemplo, eu quero levar a minha filha de 2, 3 anos para ela fazer uma aula experimental da psicomotriz. Psicomotricidade. Sim. Por que eu gosto de fazer aula experimental com as crianças? Porque ela precisa ver o ambiente. É isso. Porque o treinamento é igual faculdade. Você não faz aula experimental de faculdade. Então, o treinamento é pro resto da vida. Exato. Mas o ambiente, o professor, da forma que a gente aborda, a gente faz uma aula muito legal, bem show, para a criança falar assim, uau, aqui é o meu lugar. Então, aula experimental para as crianças, sim, nós temos. Perfeito. Legal, viu? Fernanda, considerações finais, minha querida, para esse episódio aí
de hoje? Então, quero agradecer você que ficou até o final desse episódio. Faz igual o Rafael falou, já manda para alguém que você conhece, que tem o filho, Isso aí. que tá ali igual eu hoje, levei umas quantas bordoadas indiretamente. Inclusive, ó, os dois treinar também. Eu falei que tinha que ficar de figurante hoje, tava quase indo para debaixo da mesa. Mas manda esse vídeo aí, encaminha para as pessoas para elas entenderem a importância realmente que se a gente ama os nossos filhos, se a gente quer um futuro melhor para as nossas crianças, tá aí, né? Vamos conhecer a oportunidade de acordar para a vida, nós como pais, né? Acordar para a vida, agradecer você, Félix, à disposição de ter vindo aqui para conversar sobre esse assunto que realmente tem uma importância enorme, né? Às vezes a gente, como pai e mãe, tenta ter essa... Igual você falou do negócio da garrafinha, eu faço isso com os meus filhos, então tenta ter essa super proteção, esse negócio de... mas a gente está criando crianças dependentes. E não é isso, porque a gente não vai estar aqui para sempre, então a gente tem que entender que a gente está criando para o mundo. Então, dá essa independência para as crianças. E é isso, agradecer seu tempo. Muito obrigado por ter vindo. Considerações finais, Félix, para esse povo que acompanhou a gente até esse momento aí. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Deus sempre à frente na minha vida. Agradecer a minha esposa, Kelly, doutora Kelly, né? Que ela sempre está do meu lado, sempre me incentivando, me motivando e botando eu para cima, que às vezes a gente dá aquela caidinha, então ela me ajuda muito. Agradecer a minha equipe de professores, a professora Jenny, o Alessandro, o Sérgio, o Rodrigo e o tio Scooby, que estão do meu lado ali fazendo a diferença na vida das pessoas. Agradecer a vocês por essa oportunidade, que realmente é um assunto delicado, mas é de extrema importância. Com certeza. Que Deus abençoe vocês também. Obrigado à minha família. A gente agradece. Ó, grande beijo. Fechou. E a você que ficou até o final, nosso muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu demais. Até!